hoje, olha, se você quiser me chamar de fofoqueira, eu não vou nem poder reclamar. Porque no final das contas, o meu vídeo é porque eu vi um comentário de um post de um outro produtor de conteúdo. Não era comigo, mas era comigo. Então eu vou ter que falar sobre esse comentário grotesco que eu vi por aí. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais. Estamos praticamente em todas elas, inclusive nas novas que surgiram. Você pode, claro, deixar aqui o seu comentário, fazer seu apontamento, sua crítica. E, como eu sempre digo, você pode também apoiar a produção de conteúdo. Isso é bem importante. É um trabalho independente, que não tem suporte de marcas, e você pode ir lá, portanto, no apoia-se/Jana Viscardi, ou então aqui mesmo no Clube de Membros. Pois muito que bem, eu estava passeando por esse espaço maravilhoso, conhecido como internet, espaço em que você e eu estamos agora para poder assistir esse vídeo. E eu me deparei com um comentário que foi feito para um outro produtor de conteúdo, não para mim, e esse comentário me deixou muito incomodada, porque é um pensamento muito comum, muito corrente, que deriva de um entendimento de língua profundamente equivocado, e eu não tinha como não fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode ajudar outras pessoas, mesmo que não a pessoa que fez esse comentário absurdo. Outras pessoas que podem, porventura, ter em algum momento esse tipo de pensamento, podem mudar essa percepção, porque nós estamos no mundo pra quê, Brasil? Pra aprender. Você aprende todo dia, eu aprendo todo dia. E eu tô sempre disposta, não sei você, mas eu tô sempre disposta a aprender. Então, tô sempre com a escuta ativa, entendeu? Sempre bom. E esse comentário foi direcionado a quem? Foi direcionado ao Load. Load é um produtor de conteúdo. Ele tá no YouTube, no Twitch, enfim, em diferentes redes sociais, como vários de nós. Ele é alguém que vai falar sobre cultura pop. Já esteve, inclusive, atuando não só no próprio canal, mas em outros espaços, como, por exemplo, o Omelete. E hoje ele tem também um canal conjunto, que não é só ele, mas é também com o Cauê Moura, e esse espaço se chama Desce a Letra. Mas como eu disse, ele também tem o próprio canal dele, em que ele vai postar comentários variados, que tem a ver aí com cultura pop, fala de anime, quadrinhos, né, hip hop, enfim. É um comunicador, é alguém que tá lá produzindo conteúdo nas redes sociais já há um certo tempo. E aí que ele recebeu esse comentário aqui. Eu vou ler uma parte só do comentário, que é a parte que me interessa aqui para essa conversa. Load, como você quer ser um comunicador relevante e levado a sério, sendo que seu português é péssimo e com erros crassos de dicção e de estruturação de frases? Sério, você tem algum problema de dicção? Se for isso, ok. Se não for, acho que realmente você deveria procurar fazer fono. E aí a pessoa continua para dizer que se a pessoa é tão politizada, como é que não sabe disso e daquilo? Sobre essa parte do politizado, como é que você não sabe isso, aquilo, que eu não vou discorrer, nem li o comentário nesse pedaço. Só queria dizer uma coisa. As pessoas aprendem todos os dias, tá? O fato de alguém ser politizado, o que significa isso? Já começa por aí. O que você está chamando de politizado, né? E qual é a idealização que você tem de alguém politizado? O politizado sabe tudo? Não, as pessoas aprendem. E, inclusive, quem produz conteúdo na internet muitas vezes acaba usando esse espaço para trazer pessoas convidadas justamente para seguir aprendendo, entrando em contato com outros tipos de conteúdo e de conhecimento, para ouvir junto com a audiência e aprender junto com a audiência. E tudo isso pode ser feito com muita responsabilidade. Só dando esse toque para você aí do outro lado que acha que a pessoa que se assiste tem que saber tudo. Para você, inclusive, porque aí você fica no deleite da sua casa, sentadinho assistindo, não apoia um conteúdo, não deixa um like, não faz um comentário construtivo, mas uma crítica assim, preconceituosa e cagada, aí as pessoas fazem de gosto. Mesmo sendo audiência, mesmo querendo que a pessoa saiba tudo pra ela, porque aí você assiste a outra pessoa sabendo tudo que você acha que ela tem que saber e você fica de boa, porque, né? Seu esforço é assistir o outro. Enfim, ironia, um pouco, porque eu ando um pouco cansada da maneira como as pessoas conversam com as outras. E aí aqui tem a parte mais importante pra mim, que tem a ver com questão de língua. Essa pessoa vai dizer que o Load tem um português péssimo e com erros crassos de dicção e estruturação de frases. Eu fico me perguntando o que é um erro crasso de dicção. O que é um erro de dicção? Primeiro, o que é dicção? O que nós estamos chamando de dicção? Vou lá no Uber, peraí. No Uber. Não, o Uber não. Eu vou no Google. Dicção. Significado.
maneira de articular ou pronunciar palavras. Então tá dizendo que a pronúncia tá errada. O que é pronúncia errada? Eu tô tentando entender aqui, junto com você, porque você sabe que eu gosto de falar dessas coisas, né? Você sabe que eu gosto de desmistificar esse negócio, ajudar as pessoas a saírem dessa lógica normativa, completamente cagada, que não serve a ninguém, nem a essa pessoa que escreveu aqui, ó, e não serve também a você, a mim, a ninguém, tá? Então veja só, pronúncia errada não existe. Existem diferenças que acontecem em função de diferentes fatores geográficos, de classe social, de faixa etária, de escolaridade. Tem muitos. As diferenças podem vir de diferentes lugares. É uma belezinha. O que acontece é que essas diferenças, muitas vezes, numa sociedade como a nossa, elas acabam hierarquizando, né? Conhecimento, hierarquizando a língua, como se houvesse uma língua boa e uma língua ruim. E esse entendimento ele vai sendo perpetuado muitas vezes por aquilo que a gente vê na escola. Você sabe que eu vou lançar um livro, eu inclusive falei disso no livro? Isso significa que as diferenças, se colocadas em termos de valor, vão apartar indivíduos e colocá-los como melhores ou piores. É o exemplo desse texto. Esse comentário quer colocar o load no lugar dos piores, porque ele teria a tal da péssima, a tal do português péssimo e do erro de dicção. E é curioso porque no começo do texto, o que essa pessoa vai dizer é: você quer ser um comunicador relevante e levado a sério. Então veja que a pessoa já está colocando esse lugar do você quer ser, mas você não necessariamente é. E aí o que a pessoa vai dizer em seguida é que o problema da pessoa querer ser um comunicador sério é que na verdade o português dela é péssimo. Ou seja, é como se houvesse uma equivalência entre português muito bom e excelente comunicador. Então, português péssimo, comunicador que não é bom. A questão é que a gente volta para esse lugar. O que você está chamando de português bom? Alguém que faz esse tipo de comentário está considerando uma língua idealizada como o bom português. Só que essa língua idealizada não vai ser alcançada por ninguém, nem por essa pessoa aqui. É óbvio que habilidades de comunicação, mais fluência na conversa, mais desenvoltura, isso é algo que se aprende ao longo do tempo. Isso é algo que você pode querer trazer para a sua produção falada, por exemplo. Mas isso não tem a ver com o português péssimo, isso é uma outra coisa, é algo que se aprende ao longo da vida. A maneira como eu gravava vídeo lá no começo do meu canal e como eu gravo hoje, é completamente diferente. Porque no meu entendimento, eu me tornei uma comunicadora melhor, porque eu fui me familiarizando com toda essa estrutura que eu uso para gravar. E aí, isso, observe, não tem a ver com português péssimo ou não péssimo. Porque o português péssimo, ele existe em função de uma hierarquia que querem colocar na heterogeneidade da língua portuguesa. Isso não acontece só com o português, acontece com outras línguas também. Mas essa heterogeneidade linguística, quando ela é colocada em termos de valoração de melhor e pior, a única coisa que ela promove é preconceito linguístico. É diminuir pessoas e, pior de tudo, não ter a escuta para essas pessoas que supostamente, de acordo com o que diz, por exemplo, essa pessoa teria um português péssimo. Porque quando a gente coloca nesses termos, você começa a ir para um lugar que o Marcos Banho já falou várias vezes, o Faraco já falou sobre isso. Agora, mais recentemente, eu falei aqui do livro do Caetano Galindo, Latim em Pó, também vai falar sobre isso, que tem a ver com esse lugar que determina, além de determinar o que é o bom português, então, quem é que vai ter o direito de ser ouvido? Porque o que você tem é uma máxima já muito antiga do o bem pensar deriva desse bem falar o português ou bem escrever o português, que de novo vai para um lugar de uma discriminação mesmo, porque você tem um grupo muito pequeno de pessoas que, entre grandes aspas, domina o que seria essa norma que é uma norma curta, como diz o Faraco, porque se restringe a um lugar idealizado da língua, ao invés de pensar formas efetivamente presentes na língua. Quando você tem a lógica do português péssimo, muitas vezes você vai ter a lógica do pensa péssimo. Então essa pessoa, ela não deve pensar bem,
ela não deve ser relevante em termos daquilo que supostamente está querendo comunicar. Então é curioso pensar como é que isso entra dentro desse comentário para o load, que é alguém que já disse em diferentes ocasiões que estudou até a 7ª ou 8ª série, se eu não me lembro bem, se eu não me engano, e que hoje insiste em dizer que segue aprendendo, como eu sigo aprendendo. Com o meu trabalho nas redes, eu sigo aprendendo e sigo estudando para poder fazer o que eu faço. É a mesma coisa com boa parte dos produtores de conteúdo. É certamente o caso do Load, que estuda para poder produzir o seu conteúdo, assim como quem está lá fazendo um conteúdo responsável está estudando para continuar aprendendo. Então veja, é muito louco que queiram diminuir a produção de alguém e a relevância de alguém a partir dessa lógica que é discriminatória pela língua. Essa discriminação, ela passa pela língua. Não para nela, evidente, mas passa por ela. É como é que você ousa ser alguém que pensa, se você não fala como eu supostamente acho que você deveria falar? Mas veja, o meu mais completo foda-se para você que acha que existe apenas uma maneira de se comunicar e que não entende que esse tipo de comentário é uma violência. Você está querendo invisibilizar o outro, você está querendo tirar a identidade do outro, que passa inevitavelmente por uma questão também de língua. Isso é com todos nós. Eu trouxe o exemplo do Load, desse comentário aqui, não é o exemplo do Load, né? Do comentário que fizeram pro Load, pra gente expandir e pensar o quanto a língua é uma questão, inevitavelmente, de identidade para todos nós. O quanto isso vai se consolidando ao longo do tempo, quanto isso vai nos aparecendo ao longo do tempo, de diferentes maneiras. Então, veja, quando você coloca o português como algo homogêneo e você desconsidera a sua diversidade de possibilidades, e eu tô falando de fala e de escrita, você passa a ser alguém cruel com toda e qualquer pessoa, todo e qualquer falante de uma língua, porque ninguém jamais alcançará a lógica dessa idealização. Aquilo que você chama de erro crasso de dicção, provavelmente é uma questão dialetal, de dialeto, porque há muitas pronúncias diferentes. Por exemplo, o R em português. Quando você escreve porta e você vai ler aquilo, você pode ler de diferentes maneiras. Eu falo porta. Tem quem fale porta. Tem quem fale porta. Da mesma maneira, se alguém diz, por exemplo, as minas, as pessoas, sei lá, tô aqui viajando. Isso não é um erro de estruturação de frase. Isso é uma possibilidade de produção oral do português. Existe. Não é um erro. É algo que existe no português. E nenhuma dessas coisas é erro. E isso é muito importante para que vocês reconheçam que isso que se fez durante muito tempo na Globo, por exemplo, né, que é uma rede maior de televisão, essa ideia de homogeneizar sotaque, sabe? Que você via, parecia que tava todo mundo falando do mesmo jeito na televisão. Porra, as pessoas tiveram que fazer um monte de exercício para tirar traços do que são as suas próprias referências de vida, de onde vem, sabe? A pessoa que nasceu no interior de São Paulo vai falar diferente de quem nasceu no interior da Bahia. E não há nenhum problema com o interior de São Paulo ou com o interior da Bahia. Então tem esse lugar de uma neutralização que eu acho maravilhoso que a internet justamente não tenha. Porque as pessoas elas vão usar o jeitinho delas, de onde elas são. Eu falo porta, às vezes vem um porta, porque já estou há vários anos aí peregrinando por vários lugares, então a gente acaba pegando um pouquinho de coisas aqui e ali. Tem uma gracinha que a gente faz, não é mesmo? Quando eu faço esse mesmo. No meu dia a dia eu não falo mesmo, mas aqui eu faço essa gracinha. Ou seja, gente, não existe língua homogênea. A internet é maravilhosa porque nos permite estar aqui, sem que a gente tenha que seguir um manual que diz como é que a gente tem que falar. Esses manuais são, inclusive, na minha modesta opinião, um equívoco, uma tentativa de homogeneizar algo que não é homogêneo. Então, nesse sentido, eles são uma imposição ao outro e à produção linguística do outro, assim como há diferentes imposições e canetadas linguísticas sendo ofertadas aí cotidianamente. E aí, claro, para além disso, esse profundo preconceito de ter na cabeça que só é relevante ou tem algo a dizer quem usa um português que é idealizado e que, na verdade, ninguém produz. E isso leva a um preconceito muito grave, que foi o que a gente viu aqui
disfarçado de uma suposta crítica para a melhoria desse produtor de conteúdo. Não tem crítica aqui construtiva. O que tem aqui é só preconceito mesmo. Então, assim, gente, há sempre uma oportunidade de você aprender. Eu também tô aprendendo todo dia. Então, aprenda. Esse tipo de comentário não tá ajudando ninguém. Porque tem um olhar preconceituoso e reducionista sobre língua. Então, era isso que eu tinha pra dizer pra você hoje. Eu espero que você se divirta aí do outro lado e beijos. Tchau!